O governo Temer anunciou um pacote de privatizações que prevê concessões e vendas de 57 ativos nacionais. Entre eles, o grupo Eletrobras, aeroportos, a Casa da Moeda e terminais portuários. O governo alega que precisa cobrir o rombo nas contas públicas do ano que vem e que as privatizações vão estimular a economia. A administração federal espera arrecadar de 40 a 44 bilhões de reais. Conversa comigo o economista Márcio Postman, ex-presidente do IPEA, que é pesquisador e professor da Unicamp e presidente da Fundação Perseu Abramo. Bem-vindo, Márcio. Olá, satisfação. Como você avalia esse pacote anunciado pelo governo Temer? É mais uma proposição que vem sendo feita num período muito curto de tempo, sem que a população tivesse participado minimamente de entendimento do que se trata, né? Nós tivemos, há um pouco mais de um ano atrás, toda uma argumentação de que era necessário haver uma substituição do governo anterior pelo atual, porque o governo anterior não teria credibilidade suficiente para fazer com que o Brasil voltasse a crescer, né? Nós estamos há mais de um ano dessa situação e, infelizmente, os sinais de crescimento são muito débeis no Brasil. Também foi nos dito que a equipe econômica do atual governo seria mais preparada para viabilizar o ajuste das finanças públicas, né? Mas nós estamos observando que de 2015 para cá a dívida pública federal vem crescendo e o déficit público, quer dizer, a desorganização das contas se mantém. Recentemente, agora, uma meta fiscal ampliada. Ampliada. E há aqueles que acreditam, negativa. Exato. E aqueles que acreditam, inclusive, que ela é insuficiente, pois deverá ser muito maior. Ou seja, nós estamos caminhando para um déficit público ao redor de 3% do PIB, enquanto que em 2014 ele foi 0,6% do PIB. E nesse ambiente surge, então, essa nova proposição de venda de ativos do país, cujo objetivo fundamental é basicamente angariar recursos para pagar contas, despesas passadas, dívidas passadas, né? É alguma coisa parecida, guardada de proporção, de alguém que vende o seu almoço para poder comprar o jantar. Em geral, a privatização, o processo de privatização, quando feito, ele se insere num projeto mais amplo, numa estratégia do país, né? E nós não estamos verificando isso, e isso pode ser traumático, porque nós já tivemos uma experiência de privatização nos anos 90, que teve acertos, teve erros, né? Mas um dos equívocos, a meu modo de ver, foi justamente a venda de determinados segmentos que praticamente fez com que o Brasil perdesse a sua independência tecnológica, né? Nós passamos a depender de outros países. Nós tivemos, por exemplo, a venda do setor de fertilizantes, que produziam fertilizantes no Brasil, né? Empresas estatais que produziam fertilizantes foram privatizadas e quem comprou foi empresas estrangeiras e fecharam essas empresas. E hoje o Brasil é um grande importador de fertilizantes. Tem uma grande agricultura, não é? Mas depende de produtos importados. E isso pode vir a ocorrer se não tiver, de fato, uma estratégia. E esse é talvez o meu ponto principal de questionamento, de lançar um programa tão extensivo para angariar recursos para pagar a dívida passada e o Brasil perder as oportunidades que teria com esse conjunto de ativos. Agora, na argumentação, o governo, além de falar que precisa de fazer as privatizações para arrecadar recursos por conta do rombo fiscal que o país tem, ele fala também em estímulo da economia. Ele argumenta que vai ter aumento de produtividade, que as empresas privatizadas terão aumento de produtividade, poderão gerar mais emprego, isso vai combater a corrupção, enfim, usa uma série de argumentos. Desperdício de dinheiro público, que há muito desperdício nessas empresas. Como é que você enxerga essa argumentação? São argumentos pobres, né? Acreditar que o problema de corrupção se resume às empresas públicas é esconder a realidade. Nós mesmos estamos aqui sendo denunciados por uma série de problemas de corrupção nas empresas privadas, né? No setor da construção civil, por exemplo, não é? Em casos mais graves, inclusive, em empresas privadas mundiais, como a Samsung, como a Volkswagen. Ou seja, a corrupção é um problema
que está instalado, infelizmente, pela ação do ser humano, seja no setor público, seja no setor privado. Não há garantias, a meu modo de ver, que pelo fato de ser uma empresa de capital privado que não vai haver corrupção. Até porque os problemas maiores do Brasil de corrupção hoje têm a ver com a relação com o setor privado. Segundo lugar, em relação à questão do emprego, me parece também preocupante porque o Brasil fez, ao longo dos anos 90, a segunda maior venda de ativos do mundo. Nós só perdemos para a antiga União Soviética, que se traduziu na Federação Russa. Então foi o segundo movimento de desmobilização de capital estatal para o setor privado, com uma arrecadação de ao redor de 100 bilhões de reais, e que foi acompanhado, inclusive, com a destruição de 500 mil postos de trabalho. E esses 100 bilhões de reais que chegaram nos cofres públicos nos anos 90, eles não foram utilizados para aumentar o gasto social e tampouco resolveram o problema dos ajustes das finanças públicas. Nós tivemos um aumento do déficit, da dívida, inclusive, bastante acentuado nos anos 90. Então, me parece um equívoco acreditar que a privatização vai resolver problemas que são estruturais do Brasil e que, se não houver crescimento econômico, dificilmente nós teremos a possibilidade de sair da situação na qual nos encontramos. Agora, um outro argumento que pode ter um apelo junto à sociedade é que isso pode vir a reduzir tarifas. E isso, no caso, fazendo uma referência específica à privatização do Grupo Eletrobras, né? Então, é um pouco estranho, porque se nós analisarmos... Isso possível? Uma privatização levar à redução de tarifa? Então, essa não é a experiência brasileira, porque também olhando um pouco a experiência dos anos 90, nós operamos com taxas de telefonia, por exemplo, que é um setor privatizado, uma das mais altas do mundo. Não é? Nós tivemos também, houve uma privatização nas distribuidoras, que também teve elevação de tarifas. Não é? Depende como vai ser feito. Eu diria assim, nós tivemos também experiência de concessões nos anos 2000, no caso de estradas, e que foi possível ali estabelecer uma tarifa menor. Então, a questão é o que fazer do ponto de vista da transferência desse ativo, porque é uma transferência que, se não vier investimento, são empresas que vão ser, se porventura, uma privatização, se o Brasil não tiver um horizonte de crescimento, grupos que poderão comprar esse conjunto de patrimônio poderão ser apenas especuladores financeiros, que vêm para cá, compram e vendem, e tentam vender por um preço melhor. Né? Então, nós brasileiros que dependemos desses segmentos poderíamos ser prejudicados. Né? A presidente Dilma chegou a publicar uma carta, né, aberta, onde ela chama atenção para o risco da segurança energética. No caso de Minas Gerais, por exemplo, a CEMIG está lutando para reter algumas usinas, 3 usinas com ela, entre elas Jaguara, que está no pacote. Sim. Não é? Essa questão da geração e transmissão de energia também, qual que é a sua visão da importância dessa questão da segurança energética? Por que um alerta nesse sentido? A presidente Dilma, que foi inclusive ministra das Minas e Energia, de Minas e Energia mesmo, e presidente da República, e ela manteve sempre a questão do setor energético muito próximo a ela. Né? Vou dar um exemplo que tem a ver, inclusive, aqui com Minas Gerais. Nós tínhamos até os anos 50 e os anos 60 o setor de eletricidade dependente fundamentalmente do setor privado, eram empresas estrangeiras, inclusive, e até tinha uma música que se cantava no Carnaval, dando o exemplo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz. Né? Por quê? Porque quando você privatiza, as tarifas, na verdade, tendem a levar em consideração o perfil do consumidor. Então, você tende a ter energia para quem pode pagar. E quem não pode pagar, como vai ficar? Né? Ao mesmo tempo, a questão do investimento. O Brasil montou uma matriz energética que é uma das mais limpas do mundo, porque tem esse componente de ser uma geração de energia a partir da água. Quer dizer, nós não utilizamos, ainda que tenha uma parte, mas de maneira geral, a maior parcela é uma energia limpa. Né? Então, esse é um patrimônio que, de certa maneira, o Brasil precisaria considerar antes de fazer um processo de privatização, porque o Brasil ainda é um país em construção, nós vamos precisar continuar crescendo, e a energia, sem energia, nós não vamos a lugar nenhum. Né? Portanto, vejo com muita preocupação essa rapidez de fazer uma transferência de ativos sem um debate na sociedade. Agora, professor, é possível a gente ter uma retomada do crescimento econômico, uma retomada da economia do país,
sem esse tipo, não exatamente esse pacote, mas sem esse tipo de medidas, né? Só lembrando que a própria presidente Dilma fez, enfim, fez leilões não é? E abriu a possibilidade de concessões de empresas que estavam sob o controle do Estado. Não, veja, a visão que tinha talvez o governo anterior era de que era fundamental ter um governo forte e um setor privado forte. O que nós estamos tendo agora com o novo governo Temer, que é na verdade uma polaridade. O Estado é ruim e o setor privado é bom. Ou seja, essa discrepância me parece não ser muito vantajosa para o Brasil. Isso é ideológico? Certamente, tem uma base ideológica que justifica essa visão de que tudo que... Se é uma visão meio mecanicista, ou seja, mais Estado é menos setor privado, mais setor privado é menos Estado. Olhando a experiência internacional, a gente percebe que para ter um setor privado forte, pujante, e é fundamental que o Brasil tenha, é também necessário ter um Estado competente. E se você inviabiliza a capacidade do Estado, se você vai destruindo a capacidade de coordenação do Estado, nós vamos ficando cada vez mais dependentes da iniciativa privada, o que não é ruim, mas não é uma iniciativa privada apenas composta de capital nacional, também composta de capital estrangeiro. Há uma disputa no mundo hoje entre os Estados Unidos e a China, quer dizer, nós não estamos assim vivendo um sol de brigadeiro tranquilo no mundo. Então o Brasil precisaria, na verdade, conduzir melhor a questão da soberania, porque isso é estratégico para um país como o Brasil, que reúne as melhores condições olhando os demais países para os próximos anos, né? Então, mas uma crítica que se faz que na política internacional o governo Temer está, inclusive na política internacional, abdicando desse papel, né? Então, sinais de perda de soberania são visíveis, né? Isso não é apenas o nosso argumento, ali, acompanhando um pouco a avaliação do papel que tinha o Brasil até pouco tempo e o papel que o Brasil vem tendo atualmente, né? Veja, a China lançou um projeto que chama-se Retomada da Rota da Seda, que é um grande projeto com 27 trilhões de dólares, que envolve 2/3 dos países do mundo, e 60 países, 2/3 da população mundial. É um projeto de desenvolvimento e o Brasil ficou de fora disso, né? Então, eu diria assim, o mundo está tomando determinadas decisões e nós, infelizmente, estamos fazendo opções que talvez não sejam as melhores. Vários países estão buscando proteger o seu mercado interno, fortalecer justamente a sua soberania do ponto de vista das decisões, e as decisões que estamos vendo agora não me parece ir nesse mesmo sentido, porque se nós vamos depender do mercado externo, depender de investimentos externos, sempre são importantes, mas não deveriam ser, a meu modo de ver, a parte determinante, porque senão nós não vamos ter condições, na verdade, de forma autônoma decidir sobre o nosso desenvolvimento. Agora, o presidente Lula mencionou recentemente, durante a caravana dele lá no Nordeste, que talvez um caminho para o governo Temer seria lançar mão dos fundos de reserva internacional. O que você pensa dessa ideia? Veja, até o início dos anos 90, o Brasil praticamente tinha uma reserva, uma espécie de uma poupança externa relativamente pequena, e foi feito um esforço muito grande nos anos 2000 de construir uma reserva ao redor de 380 bilhões de dólares para dar segurança em relação a uma possível especulação com a nossa moeda. Nós já tivemos problemas sérios, por exemplo, em 1998, quando houve uma fuga de capital, o Brasil teve que fazer um acordo com o Fundo Monetário Internacional. Nós não vivemos essa situação por conta de ter essas reservas. Inclusive, são graças aos anos do governo Lula que foram... Que aproveitou realmente o saldo comercial. Isso. Muito bem feito. Mas vários países fizeram isso para se proteger. Bonança, né? Isso. Agora, há, de certa maneira, um questionamento se é necessário esse tamanho das reservas, porque elas têm um custo para o Brasil. O Brasil é uma reserva em moeda estrangeira, que está aplicado em títulos públicos de alguns países, sobretudo nos Estados Unidos, cuja rentabilidade é muito pequena, mas tem um custo fiscal para o Estado. Então, a avaliação é que nós poderíamos sacar uma parte dessas reservas, não é? E utilizar, na verdade, como investimento, por exemplo, completar as obras que foram iniciadas e estão paralisadas, não é? E viabilizar investimentos que hoje, eu diria assim, independeria da questão da privatização. Uhum. E a Petrobras? Pode ser o próximo passo do governo Temer? Já tem um movimento lá, não é? Dentro da Petrobras, fatiando aqueles, né, os blocos, pré-sal, os blocos do pré-sal, de exploração, né?
Nós tivemos, de fato, nos anos 90, um movimento que encaminharia para a privatização da Petrobras, quando inclusive se sugeriu a mudança do nome de Petrobras para Petrobrax. Não é? Mas isso, de certa maneira, foi alterado e a Petrobras teve um salto importante nos anos 2000. Mas agora não é inadiável, digamos assim, a possibilidade de, avançando essa etapa do conjunto de ativos que estão para ser privatizados, na sequência vir justamente a Petrobras. Uhum. E que seria mais uma perda de soberania, porque um país que não tem uma empresa de petróleo, não é, fica dependendo justamente dos grandes grupos internacionais. Uhum. E é alvo de cobiça, né? O pré-sal certamente, claro. E a tecnologia de exploração que nenhum país tem. Petróleo muito de boa qualidade. Sem dúvida. Agora, o governo Temer aprovou a PEC do teto de gastos, conseguiu aprovar a privatização, a terceirização, a reforma trabalhista. Sim. Enfim, e trabalha no sentido de aprovar a reforma da Previdência, agora com uma situação um pouco diferente dentro do Congresso Nacional, sem uma base tão coesa, com dificuldades para isso, mas o fato é que avançou muito no que pretendia fazer, no caminho que pretendia trilhar. Num texto, você diz que uma crise profunda faz o país se movimentar. É esse o movimento que nós estamos fazendo nessa crise profunda e o que esperar, né, para o futuro? Eu parto sempre do pressuposto que o que nós estamos... Esse conjunto de medidas. Sim, claro. Sim. O que nós estamos vendo faz parte de um movimento maior de transição que o Brasil está enfrentando, a transição de uma antiga sociedade urbana industrial para uma sociedade de serviços. E essa transição, ela vem, na verdade, de um lado, o pêndulo avançou relativamente bastante para uma forma de atuação do Estado, né, de construção de uma sociedade menos desigual, mas esse pêndulo agora está para um outro lado, que é essa visão, digamos, mais protagonista do setor privado, de menos Estado, de uma aposta muito grande do ponto de vista individual, uma transferência de responsabilidade para os indivíduos. Não é? Me parece que nós possivelmente entraremos no ano que vem num processo eleitoral que esse balanço vai ser refeito pela população. Quer dizer, a população, espero, terá a possibilidade de manifestar qual é o caminho que ela deseja. Ela participou nos anos anteriores, ela sabe o que foi, né? Tanto os seus acertos como os seus erros, e agora também está tendo condições de avaliar o tipo de caminho e os defensores que possivelmente terão no ano que vem desse caminho tomado. Então a população, a democracia talvez seja o melhor remédio para decidir para onde o Brasil deva ir. Mas o PT e a oposição tem um caminho alternativo para oferecer? Não, eu acredito que isso que nós estamos vendo aqui diz respeito à disputa de projetos de sociedade. Né? Uma sociedade que privatiza, que reduz o tamanho do Estado, depende fundamentalmente do setor privado. Bom, nós temos a possibilidade de avaliar que resultado é esse, né? Que capacidade o país terá de gerar emprego se não retomar, por exemplo, uma política industrial, de fortalecimento da indústria no Brasil. Seria uma política desenvolvimentista? Eu diria que é uma política de fortalecimento de certas vocações que o Brasil já tem. Por exemplo, nós olhamos o agronegócio, nós temos uma agricultura pujante, mas é uma agricultura dependente da importação. Por que o Brasil não podia industrializar toda essa parte de componentes da indústria do agronegócio? Né? Nós temos um setor de fármacos no Brasil muito pujante, o Sistema Único de Saúde ele é um grande comprador. Isso poderia se reverter, na verdade, numa política industrial do setor de química e fármacos. Né? A indústria de defesa, ou seja, o Brasil tem uma grande oportunidade, é um país em construção. Teria que reverter, então, o encolhimento da indústria nacional, né? Isso certamente passaria por uma política de reindustrialização. Nós somos um país que tem todo o oeste para ser ocupado. Né? Nós não podemos, eu não gostaria de continuar aceitando essa hipótese da transição demográfica, que as mulheres vêm tendo cada vez menos filhos, que a população está aumentando de idade, então tem que fazer reforma da Previdência, cortar direitos, porque não vai ter quem vai financiar esses benefícios. Mas por que nós não podemos, na verdade, realizar um projeto em que viabilize as mulheres, sobretudo, terem condições de ter filhos que quiserem,
mas de forma mais adequada, com creches adequadas. Nós temos que discutir outra coisa, nós temos que discutir equilíbrio de renda no país, né? Não, pois é isso que eu estou dizendo, tem outro caminho, que não precisa ser necessariamente esse, um caminho de ampliação da população brasileira. Nós vamos ter, talvez daqui a 20 anos, a população máxima em 236 milhões de brasileiros, mas o Brasil podia ter 300 milhões de habitantes. Por quê? É um país continental, tem território para isso. Podemos ter um projeto de interiorização do desenvolvimento, um projeto que o Juscelino Kubitschek levou, por exemplo, e encontra-se paralisado. Levar serviços para o interior, porque hoje um médico, um advogado, não gosta de ir para o interior, na cidade pequena, porque ele não tem serviços, não tem restaurante, não tem educação, não tem formas de entretenimento. Então, o Brasil tem outras possibilidades e eu acho que nós estamos sendo empobrecedores nas decisões que estão sendo tomadas sem ter uma visão mais ampla. Dá para a sociedade visões mais amplas para que ela possa ajudar a decidir. Então, é possível pensar que a população brasileira não precisa trilhar esse caminho do envelhecimento. Isso pode ser revertido com políticas públicas? Não, envelhecimento, nós estamos tendo um processo que a população vive mais, né? A sociedade de serviço, a sociedade que a população vai viver cada vez mais em torno de 100 anos. Isso é da sua realidade. O que está acontecendo é que, concomitante a isso, né, as mulheres vêm tendo cada vez menos filhos. Logo, então, nós vamos chegar na década de 2030 em que o número de pessoas que vai nascer será menor do que o número de pessoas que vão morrer. Então, você vai ter uma redução absoluta da população brasileira. O que eu estou chamando a atenção, a exemplo do que ocorre na França, na Inglaterra, na Suíça, é uma política que viabilize as mulheres tomar a decisão, caso queira, de ter mais filhos, porque talvez muitas mulheres passam a ter menos filhos por uma questão econômica. Ela precisa trabalhar, onde é que vai deixar a criança, né? Várias questões que poderiam ser resolvidas com políticas públicas. E isso nos abriria um outro horizonte. Se a população volta a crescer, não há necessidade de fazer reforma da Previdência, pelo menos nos termos que estão sendo colocados. Não há necessidade de fazer o corte do gasto público, como foi feito pela emenda constitucional. Se a população vai crescer, vai ter mais consumo, mais emprego, nós temos um outro caminho. Então, há cenários diferentes que me parece que são necessários serem apresentados para que a população livremente escolha o que ela deseja. Professor, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigada pela reflexão, muito útil nesse momento que a gente tem tanta notícia e fica tentando entender o que é de fato melhor para o país. Obrigada. Eu que agradeço. Eu conversei com o economista Márcio Postman, ex-presidente do IPEA, professor do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, ambos da Unicamp, e atual presidente da Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT. Nós falamos, o nosso assunto, o nosso mote principal foi o anúncio das privatizações que o governo Temer fez. São 57 ativos do país e toda a política econômica que vem sendo encaminhada. O professor fez aqui uma reflexão sobre ela e sobre os rumos que o país pode tomar a partir dela. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.